Eu sou o Rafa, eu vou falar sobre como construir riqueza do zero. Lógico que aqui são dicas básicas, dicas essenciais para você começar uma vida de prosperidade. Não tem nenhum truque, nenhum segredo, mas são coisas que você pode aplicar para a sua vida para melhorar. E a primeira delas é gaste menos do que ganha. Parece óbvio, mas muita gente ignora essa regra. Se você não tem controle sobre seus gastos, você nunca terá dinheiro para investir ou crescer financeiramente. Qual que é o problema disso? Muita gente acaba esquecendo de fazer um controle. E aqui eu não estou falando aquele controle 100% que você vai saber exatamente cada centavo seu para onde que está indo, mas você precisa pelo menos ter uma visão geral do gasto que você tem para onde que está indo. Até eu coloquei aqui, ó, existe uma regra, não é uma base, né? Não precisa seguir 100% essa porcentagem, ela é uma regra padrão geral, você pode fazer um pouco diferente isso de acordo com suas necessidades, mas você precisa pelo menos ter uma ideia de quanto que você vai utilizar para suas necessidades, ou seja, para você conseguir viver de uma forma básica, o quanto que você precisa gastar nas suas despesas fixas, o quanto você vai utilizar para lazer, então é tudo que não é fixo, que não é aluguel, não é parcela de carro, não é escola do filho, não é conta de luz, conta de água, é aquilo que vem fora isso. Então, é o seu lazer e o tanto que você vai guardar para investimento. O que a maioria das pessoas fazem? Elas negligenciam isso daqui. Elas não guardam um valor para investimento e você precisa fazer. E aqui a maior dica que você pode ter para você conseguir gastar menos do que ganha é assim que receber o seu salário ou o rendimento ou o faturamento da sua empresa, seja o que for, sobrou um dinheiro para você, você pega esse valor e guarda. O ideal é 20%. Tem um orçamento claro. Isso daqui também muita gente acaba esquecendo de fazer, principalmente para quem tem família. Então não sabe para onde que vai todo o dinheiro, para onde que escoa o dinheiro. Você precisa saber para onde esse dinheiro está indo todos os meses. Ele vai evitar desperdícios e permite que você direcione para o que realmente importa. Às vezes você está querendo estudar, está querendo fazer um curso, está querendo fazer uma viagem de negócios ou uma viagem a lazer com a sua família, com seu namorado, sua esposa, e não consegue fazer essa viagem porque você não tem dinheiro. E aí você está gastando com coisas desnecessárias porque você nem sabe o quanto que você está gastando. Então você precisa ter uma clareza no orçamento. Você pode utilizar aplicativos de gestão ou uma planilha simples para acompanhar seus gastos. Eu não gosto de planilhar 100%, mas eu gosto de ter uma ideia geral. O que que seria interessante você fazer? A cada 3 meses, você sentar, colocar no papel tudo que você gastou, tenta resgatar pela conta do cartão de crédito, no débito, pelo menos os gastos maiores, ou tenta lembrar de cabeça todos os gastos que você faz durante a semana para ver o que que você consegue reorganizar desses gastos. Então você pode, caso você não saiba o quanto de gasto você tem, você pode fazer durante uma semana para você ter uma ideia do que você gasta. Então as saídas no final de semana, aquele barzinho a mais, aquele happy hour depois do trabalho, tudo isso às vezes que você não coloca como despesa e pode estar escoando o dinheiro, e aí você vai ter menos dinheiro para investimento. A terceira regra é criar um fundo de emergência. Para quem já me conhece, para quem está na Start Grana, sabe que eu falo muito sobre isso e é essencial que você tenha reserva de emergência. Eu conheço histórias de pessoas que eram investidores, que são investidores, que têm dinheiro, têm muito dinheiro investido, mas quando surge uma emergência, foi o que aconteceu em 2020, tinha todo o dinheiro dela aplicado em renda variável, aplicado em fundo de investimento, e aí quando você necessita do resgate, você tem um prazo para receber, ou você vai retirar perdendo dinheiro, você vai pagar um imposto a mais, né? Boa parte dos investimentos de renda fixa, ele tem um imposto deduzido, então ele começa em 22%, conforme o tempo vai passando, ele vai para 15% ou 18, dependendo do tipo de investimento. E aí você vai ter esses gastos a mais porque você não se planejou. Então, ter uma reserva de emergência é imprescindível tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ele vai te proteger a entrar em dívidas desnecessárias quando acontecer algo inesperado. Vai te dar um poder de negociação maior e, principalmente, ele vai ser um alicerce dentro do seu comportamento para que você não tenha medo. Se você tem
uma carteira de investimentos, ela começou a cair, você está investindo em cripto, seja o que for, você está seguro porque a sua mente vai direcionar para aquele valor que tem na reserva de emergência e vai trazer uma segurança para você. Por exemplo, eu tenho que, para mim, R$ 100.000 é um valor base para eu conseguir reestruturar minha vida caso dê tudo errado. Então, a minha reserva de emergência, ela parte de R$ 100.000. Pode ser mais do que isso. Eu tenho necessidade de ter 100 mil. A tua reserva de emergência pode ser outra necessidade de valor. A partir do momento que eu tenho 100 mil e eu penso num cenário catastrófico, onde deu tudo errado, veio uma crise mundial e eu perdi tudo que eu tinha investido, perdi via processo, via justiça, via seja o que for, eu tenho esse valor. Então ele me traz um conforto. E é isso que você precisa ter. Comece guardando equivalente a 6 a 9 meses do custo de vida. Para quem está na Start Grana sabe também que eu sempre recomendo 9 meses, porque a maioria fala 6 a 12, então a gente faz a média que é 12 e você precisa deixar esse dinheiro em resgate imediato, liquidez diária. Então tem que ser CDB, o Tesouro vai ter complicação na marcação a mercado, eu não recomendo, se você quiser colocar, pode colocar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre reserva de emergência, você vai entender com mais detalhes como que funciona. A terceira regra, multiplique suas fontes de renda. Talvez isso não sirva para todo mundo, mas você precisa entender que quanto mais rica a pessoa é, mais fonte de renda ela tem. Por quê? Porque ela pega aquela fonte de renda dela principal e ela começa a fazer outras fontes de renda. Se você for pegar na história do futebol, a maioria dos jogadores que pós-aposentadoria se deram bem foram os que, durante a sua carreira, eles pegavam parte do seu salário e investiam, comprando terreno, comprando imóveis, abrindo construtora, montando negócios, e aí depois da aposentadoria, porque a aposentadoria deles é muito precoce, às vezes com 35 anos, 38, 40, eles têm uma outra fonte de renda, eles criaram diversas fontes de renda e essas fontes de renda vão trazer dinheiro para ele. A fonte de renda não necessariamente ela quer dizer que seja você ter 2 empregos. Essa fonte de renda, ela pode ser através de dividendos, pode ser através de aquisição de imóveis, você vender o seu imóvel com uma valorização no futuro, pode ser você participar de leilões, pode ser você mesmo trabalhar fazendo venda online, afiliado, serviço de freelancer, ou mesmo a renda passiva com investimentos. Então há diversas outras formas, o que você precisa ter em mente é que quem enriquece não tem apenas uma fonte de renda, ela tem várias fontes de renda, até porque a tua fonte de renda principal em algum momento pode esgotar, pode mudar o mercado, pode mudar a tecnologia, pode mudar, então você precisa ter mais de uma fonte de renda. E se você está no início, seria interessante você aprender uma nova habilidade. Eu coloquei aqui como exemplo o tráfego pago, pode ser programação, alguma habilidade que vai trazer um bom retorno no futuro, principalmente com o avanço da inteligência artificial. A quinta regra é invista de forma consistente. Esse daqui é um grande erro que a maioria das pessoas fazem, eu vejo os iniciantes fazendo, ou eles esperam ter um valor muito grande para começar a investir, ou a pessoa começa o primeiro mês, não, vou aportar todo mês R$ 1.000 que eu consigo sobrar do meu salário, aí aporta R$ 1.000 no segundo mês, aporta 1.000 no terceiro, opa, eu precisei gastar e eu aportei 800. Aí ela já gastou um valor a mais do que ela podia, no quarto mês vai gastar R$ 500, no sexto mês ela vai falar, não, acho que não dá muito certo esse negócio de investimento, esse mês eu vou pular, mas o mês que vem eu invisto R$ 1.000 de novo. E aí chega no outro mês, ela consegue juntar R$ 200, daí no outro mês ela junta 1.500. Então, se você não tiver essa constância de aplicar todo mês, vai levar mais tempo, porque você vai deixar de pegar as oportunidades do mercado. É o que eu chamo da estratégia do MCA, que é você manter os seus aportes constantes. Então, fazendo aporte todos os meses vai te dar um retorno muito melhor no longo prazo. Seus investimentos eles podem se multiplicar graças aos juros compostos. Então, você investindo todos os meses, você vai ter muito mais chance de ter os efeitos dos juros compostos do que você ficar investindo esporadicamente e pouco valor e depois você investe um valor maior. Até porque se você for numa paulada só investir R$ 12.000 uma vez por ano, você provavelmente vai pegar um período errado do mercado, vai comprar tudo de uma vez e vai cair. A partir do momento que você divide esses aportes em meses, ou semanas, ou quinzenal, você tem maior probabilidade de pegar todos os momentos do mercado e vai ter um rendimento melhor
lá na frente. Se você está iniciando, escolha investimentos acessíveis. O mais acessível de todos, que é um dos menos conhecidos, é o ETF, ações e fundos imobiliários. Por que eu falo bastante do ETF? Porque o ETF, ele é uma carteira que vai replicar algum índice, e essa carteira ela vai ser passiva, ela vai seguir uma regra. Por exemplo, se nós tivermos um ETF da Bolsa Brasileira das 20 maiores empresas ligadas ao agronegócios, ela vai ter uma regra, então a maior empresa vai ser 5%, a segunda maior empresa 4%, e por assim vai. E isso independe de uma gestão humana. É uma regra que todo mês ou a cada 3 meses vai ser feita uma rotatividade na carteira, e esses ativos vão ser comprados de acordo com o que foi pré-estabelecido. Isso vai evitar vieses, isso vai evitar a decisão, o poder de um gestor, uma pessoa tomando conta, ou mesmo você que tenha baixo conhecimento. Então, é a melhor forma passiva, com menos custo, de você começar a investir através do ETF. Invista pelo menos 20% do seu salário todos os meses. Eu já falei sobre isso, mas nunca é demais a gente frisar que você tem que investir 20% todos os meses. Isso aqui é uma regra de ouro, 20% todos os meses. Regra número 6, evite dívidas desnecessárias. As dívidas podem ser um grande obstáculo para a sua liberdade financeira. Eu falo sempre isso aqui também, falo lá na Start Grana, que a dívida é você dar uma parte do seu lucro. Imagina que você trabalhou o mês inteiro. Tudo que você fez, você se pagou, você se divertiu, viajou, fez toda a farra possível e você vai ter um lucro. Esse é o objetivo de ter uma empresa. Uma empresa ela precisa ter o lucro. Depois de todas as despesas que teve, todo o cálculo de impostos, funcionário, energia, aluguel, tudo que fez, vai sobrar o lucro. O lucro é o que fica no bolso do patrão. Na sua vida pessoal, você tem que pensar da mesma forma. Tudo que você faz tem que sobrar um lucro para você no fim do mês do seu trabalho. Se não está sobrando, se seu dinheiro é pouco, alguma coisa está fazendo errado. Você tem que batalhar para melhorar. Se você conseguir sobrar 10% ou 20%, esse é o seu lucro. Só que a partir do momento que você tem uma dívida, você vai ter que pegar esse valor que seria para você, dar para o gerente do banco. Ou dar para a pessoa que te emprestou o dinheiro, ou para o cartão, ou para a loja que você fez a dívida. E aí todo o seu lucro, que é o dinheiro do que você trabalhou, do que você estudou, se dedicou 20, 30 anos na sua vida, está dando para outra pessoa. O que era para ser para o seu prazer, para o seu lazer, para o seu futuro, vai para a mão de uma outra pessoa. Os juros altos, eles vão corroer o seu patrimônio e vai atrasar o seu objetivo financeiro. Então, um foco primordial que você deve ter é não contrair novas dívidas a partir de hoje e tentar quitar, acabar, renegociar as dívidas antigas e pôr na sua mente que quem enriquece não tem dívidas. Rafa, mas eu preciso comprar um carro para eu poder trabalhar, eu preciso comprar uma casa porque isso vai melhorar o meu relacionamento. Posso fazer? Pode. A dívida, existe uma dívida positiva, que é aquela que você vai construir o seu patrimônio. Então você comprou um apartamento na planta, por mais que seja discutível se isso é válido ou não é válido, ou é bom ou ruim do ponto de vista econômico de investimento, é um patrimônio que você está construindo. Então é uma dívida, ok ter. O que você não pode é querer ter um carro de 400 mil reais e uma casa de 280 mil financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Não é condizente com o padrão que você tem. Pode ser em algum momento, a gente batalha para chegar nesse momento, mas você não pode colocar a carroça na frente do boi, porque senão o boi não anda. Sempre evite parcelamentos com juro alto e compras por impulso. Então aqui é a nossa regra das 48 horas. Viu alguma coisa, ficou emocionado, quero comprar, vai para casa, espera passar 48 horas, pergunta se realmente você precisa daquilo. A resposta vai ser não e você não vai comprar. Use o crédito para investimento que gera um retorno. Foi o que eu acabei de falar. Então existe dívida focada em crescimento. Isso é positivo. Uma empresa que comprou um maquinário novo, ela vai contrair uma dívida, mas aquilo vai gerar oportunidade de produzir mais, aumentar o seu faturamento. Isso é ok. E nunca pare de aprender sobre finanças. Essa aqui é a regra 7, talvez a mais importante de todas. É o que vai te mudar de patamar, é o que vai te tirar de um mundo que você vive hoje para um mundo diferente. Você precisa trabalhar sua mentalidade para você conseguir fazer isso.
é só você estudando, aprendendo. Se você ficar no modo que você vive até hoje, você vai ficar inerte para o resto da vida. Você não tem como, não existe você esperar ter um salário maior na sua empresa através de uma lei que o governo está impondo. Você tem que ter um salário melhor na sua empresa a partir do momento que você melhora suas habilidades, a empresa reconhece essa habilidade. Se a empresa não reconhece essa habilidade, você tem a oportunidade de ir para uma outra empresa ou abrir a sua empresa. Essa é a base, essa é a essência. Então você precisa se manter o mais atualizado possível. As melhores oportunidades estão sempre mudando e quem está preparado aproveita melhor. Isso vale desde para a sua empresa até para o mercado. Às vezes um ativo que há 5 anos atrás era uma baita oportunidade, nesse momento não é. Então você precisa entender ciclos de mercado, você precisa aprender como montar uma carteira bem estruturada de investimentos, uma carteira à prova de erros, uma carteira que te traga uma base que você consiga diversificar ela, pensando no risco, pensando no crescimento e pensando no que vai te trazer de rendimento ao longo do tempo. Isso é possível fazer e é isso que a gente ensina dentro da Start Grana. Você precisa ler livros. Se você não leu nenhum livro até hoje, não tem o hábito de ler, comece a estudar e comece a ler livros. Eu coloquei aqui 3 livros, lógico que tem mais livros, inclusive esse que fica aqui, ó, A Psicologia Financeira, eu sempre recomendo ele como terceiro livro, mas O Investidor Inteligente é um livro que você pode ler também. O Investidor de Bom Senso, esse aqui fala sobre ETF, fala sobre como você bate a média do mercado em retorno, então é um livro que vale a pena você ler. E os mais básicos são O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. É o que vai te trazer uma mentalidade diferente, começar esse processo de mudança. Se você não fizer o processo de mudança na sua mentalidade, você não vai conseguir enriquecer ao longo do tempo. Você pode ganhar dinheiro, mas esse dinheiro não vai ser sustentável. Você tende a perder ele, ok? E dentro da comunidade Semente tem uma lista completa de livros. Se você quiser aprender ou começar a ler, está separado por categoria. Então tem categoria de investimentos, tem categoria de mentalidade, produtividade, tudo separadinho. Entra lá, assinando a Start Grana, você tem acesso a todas as áreas da comunidade Semente. Você consegue também, de forma gratuita, ter acesso a um grupo que a gente discute diariamente sobre investimentos. E é isso aí, valeu, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até a próxima, tchau!